Estrelando está começando. Minha entrevistada de hoje no Bloco Astros Estrelas é a astróloga Celisa Beranger. Ela vai falar sobre a grande mutação de 2020. Logo depois, Céu Aberto e dicas do Estrelando. Não saiam daí. Mas assim, é bastante interessante porque vem sendo construída através de outros meios também, uma ideia que 2019 e 2020 são períodos muito tensos, de transição planetária, de grandes mudanças. Escutei de várias outras pessoas falarem. Agora, pela astrologia, você citou 2020, não é? Sim. Na verdade, 2020 parece que tem assim uma conjugação de vários eventos astrológicos importantes, que já começa com o eclipse do Sol em 26 de dezembro de 2019, em 4 de Capricórnio, já com mais 3 planetas em Capricórnio ali, Júpiter, Saturno e Plutão. Aliás, como os capricornianos têm passado por situações há anos. O 2019, quer dizer, ele começa com esse stellium de Capricórnio e aí emenda boa parte do ano mantendo esse stellium em Capricórnio. Na verdade, a história toda começa... Plutão vem em Capricórnio desde 2008, mas Saturno entra agora esse ano. Em 2017. No solstício, 20 de dezembro de 2017, Saturno entra em Capricórnio e vai lá até 2020, na verdade. Então, a gente tem começa a história, que tem até um astrólogo americano que cita muito isso, que é o Raymond Merriman, desse clima cardinal, né? Cardinal como um clima de ação, de movimentação, de situações. Mas o 2020, na verdade, eu leio sobre isso desde 2005, quando o André Barbeau apontou no gráfico que ele criou de índices cíclicos, de distâncias entre planetas, uma queda, uma ponta de queda extremamente a maior do século XXI em 2020. Ah, ele citou isso? Ele cita isso desde, não é nem 2005, desde 2000. Em que material dele? Algum livro dele? Sim, ele tem um livro que chama Prévision pour le troisième millénaire. E ali Barbeau já fala dessa questão do índice cíclico, porque é famoso a queda do século XX, quando a gente tem crise de petróleo e tudo, né? E no século XXI isso daí é muito mais acentuado. Quer dizer, é uma queda assim, não sei se ele fez isso para outros séculos para comparar, mas que chamou muita atenção. E essa queda, ela acontece por duas questões. Primeiro, pela aproximação dos planetas lentos. Eles ficam numa faixa de 90 graus. Quer dizer, você vai ter assim de Capricórnio para Touro. Sim. Todo mundo ali, os 5, né? Lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Verdade. É claro que nesse tempo aí entram os rápidos também, como eu estou te falando, no final do ano de 2019, começo de 2020, tá lá, Sol, Lua, Mercúrio, Marte vai entrar também, fica todo mundo por ali, entendeu? E, de alguma maneira, isso também acontece pela incidência de ciclos decrescentes. Quer dizer, os planetas, é como a gente fala, Sol-Lua. Sol-Lua, você tem lua nova, você tem lua cheia. Sim. E a partir da lua cheia, o ciclo é decrescente, que todo mundo conhece o quarto minguante, e que é o que fala, mas na verdade é que o ciclo mingua, quer dizer, ele decresce até formar um novo ciclo. Então, a gente está já esse ano com 6 e a partir de setembro, 7 ciclos decrescentes dos 10. E aí daí eles vão se aproximando. Porque decrescente significa que eles vão se aproximar de novas conjunções. Então, os planetas vão se aproximando. E aí, em 2020, acontece a chamada tríplice conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, né? Então, na verdade, isso daí significa... São 2 ciclos e depois Júpiter, Saturno. 3 ciclos se formando conjugadamente. Então, isso daí, quer dizer, é como se a gente chegasse assim, ao fundo do poço e depois a gente ressurgisse, porque aí depois o índice ele sobe feito uma flecha até 2028. Então a gente está numa fase de queda, que desde 2015 essa queda se acentuou, então ela só vai, digamos assim, piorando, né? E aí depois de 2020, 2021, na verdade, depois de
2022 a 2028 ele sobe como uma flecha, né? Que aí a gente acha que vai ser quer dizer, um outro tipo depois de uma crise muito grande, outro tipo de vivência da humanidade. E com uma coisa que é, além dessa questão Capricórnio, dessa questão dos três que se encontram, é a questão da conjunção Júpiter-Saturno, que é essa que só acontece no fim do ano, na verdade, 21 de dezembro de 2020, que aí os dois se encontram em 0 grau de Aquário. Já muda o elemento, né? Muda o elemento. Foi interessante que você falou na palestra, eu me lembro disso. Por isso é que essa conjunção é chamada de grande mutação. Ou seja, porque ela promove a mudança de elemento. E como esse é muito curioso, porque os antigos não conheciam nem Urano, nem Netuno, nem Plutão. Isso. E, no entanto, eles descobriram que as conjunções Júpiter-Saturno tinham um ciclo de 800 anos, 200 em cada elemento. Então, essa mudança de elemento é uma mudança de paradigma para a humanidade. Quer dizer, uma mudança de pano de fundo. Tudo fica, como são os dois planetas sociais, quer dizer, fica com uma mudança de panorama geral. Então, a gente sai de um ciclo materialista, valorizando terra, conquistas, dinheiro, quer dizer, que começa com a Revolução Industrial, 1842, o ciclo começou em Touro, e vão mudar para uma coisa muito mais humana. E é interessante a gente lembrar a última vez que esse ciclo aconteceu em ar. Foi 1385. Nossa. E o primeiro, que foi em Gêmeos, e a segunda conjunção é que foi em Aquário, 1405. Quer dizer, ali que muda um paradigma de que os homens eram vistos simplesmente como pecadores, que tinham que pedir perdão a Deus. E aí, daí começa o homem a ser valorizado como um homem, como uma pessoa humana. É claro que passados aí 800 anos, a gente está numa evolução diferente disso. Mas eu acho que é uma coisa de entrar, por um lado, mais desprendido do material e mais valorizado as relações. O humano, né? O humano e o intelecto também, né? Porque o ar está muito ligado também às questões do intelecto. Então, a troca da política conquistadora por uma política mais humana, por uma visão mais humana. Então, assim, para não ser muito pragmático, muito realista, muito racional nessa interpretação, estaríamos hoje, em 2017, entrando praticamente num abismo, caindo, né? Sim, até esse ciclo chegar a 2020. Na verdade, está numa coisa de queda. Isso não é no Brasil. Não, né? isso é mundial. Gostaria de deixar claro. Isso é mundial. Isso não é uma questão brasileira, quer dizer, o Brasil tem outros problemas, mas sim, cada país também tem lá os seus problemas. Sim. Mas eu digo, isso é uma questão coletiva, né? Então, na verdade, digamos assim, é como eu falei, uma mudança de paradigma mesmo. E assim, quando você fala assim, chega até o fundo do poço, como esse ciclo está indicando, seria a parte econômica, não é? A parte social. Social, política, econômica, até cultural, porque, na verdade, são esses planetas que falam de toda a movimentação dentro de uma sociedade. E tudo isso faz parte da sociedade. Você cita também, você chegou a citar a quadratura Urano-Plutão, que desde 2012 e 2015... 2015, traria consequências até 2020. Até 2020. Nós ainda estamos vivendo todos esses problemas, que eu digo assim, são problemas traumáticos, tipo assim, coisas que você antes não imaginaria que poderiam acontecer, acontecem causando muito impacto. Só para lembrar um rapaz mata 90 jovens na Noruega. Você nunca vai imaginar que isso vai acontecer num país como a Noruega. Então, tipo assim, coisas que você não... Diz assim, não, uma coisa dessa não acontece. Tudo acontece. Eu digo que a quadratura Urano-Plutão, ela nos colocou no seguinte contexto. Se acontecer alguma situação, se você puder ter algum movimento para interferir, interfira. Se não puder, adapte-se. Porque aquilo não tem muito jeito.
Não tem, né? Né? E outra coisa, você vê esse aumento do impacto de fanatismo, de terrorismo, são situações extremas. É uma tendência, na quadratura, já no Plutão, a situações extremas, situações radicais. Houve uma tendência a um radicalismo muito forte, embora ela tenha trazido coisas boas, como inclusão de minorias, por exemplo. Isso é verdade. Isso é um resultado da quadratura Urano-Plutão. A gente pode conversar mais sobre isso no segundo bloco, tá bem? Tá bom. Voltamos já. O programa Recicla Mais Santos, na verdade, é o fato de você poder ir ao local de entrega voluntária do resíduo reciclável. Nesse local que a prefeitura disponibilizou, você vai pesar a quantidade de resíduos que são obrigatoriamente recicláveis e a partir dessa pesagem você vai ter um crédito que vai poder ser gasto junto ao comércio daqui de Santos. Fique atento, a prefeitura vai informar durante o período em que esse programa vai estar se realizando quais são os locais de troca dos pontos e descontos em relação a esse programa. Até a próxima! Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Nesta semana, temos novidades no caminhar de alguns astros no céu. Saturno, que veio um tempo no movimento retrógrado, passou alguns meses, agora já está no movimento direto. O período da retrogradação de Saturno tem a ver com épocas em que as coisas caminham bem mais lentamente, principalmente em relação a assuntos práticos, materiais, profissionais, também em relação com administração, órgãos públicos. Agora, no seu caminhar direto, é bom para que se possa programar coisas relacionadas à carreira, estruturar projetos e aí sim avançar. Se você está pensando em assinar algum contrato, algum compromisso, espere para fazer isso após o dia 5. Por quê? Mercúrio ficará daí então direto. Agora sim vai ficar bom para negociações, assuntos relacionados à comunicação, ensino, o melhor andamento nessas áreas. Tudo começa a caminhar com mais destreza. Então aproveite, porque agora sim as coisas caminharão bem melhor. Até a próxima semana. Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada Celisa Beranger. Estamos falando sobre a grande mutação de 2020. Celisa, você chegou a citar a quadratura, falei da quadratura Urano-Plutão, que você falou até que trouxe até benefícios que foram sobre as inclusões, né? A quadratura mesmo, no aspecto mundial, ela tem um aspecto desarmonioso, né? Sim. A interpretação dela é desarmoniosa, é um excesso, né, crítico. Agora, ela também pode produzir aspectos benéficos, né? Não, claro, situações que ela favoráveis, realiza né? condições. Na verdade, a gente diz assim, vai dizer, uma ideia que surgiu na conjunção, que ela passa pelo primeiro teste na semiquadratura e pelo teste maior na quadratura. Na quadratura. Né? Essa conjunção Urano-Plutão, ela é um pouco de contracultura, de mudar paradigmas culturais, né? E inserir novos paradigmas, só que muitas vezes de uma forma violenta,
Isso daí é que é o lado negativo, porque como ele puxa para fanatismo e violência, mas ela acaba sempre promovendo também mudanças positivas. Isso é importante ressaltar. Você falou que em 2015 e 2016, a quadratura Saturno-Netuno, né? Até o final da década, nem a economia, nem os mercados voltarão a crescer como antes da crise. O quadro político também não será animador, mas podemos constatar um certo movimento de retomada. Esse movimento de retomada, ele é em função de não ocorrerem mais as quadraturas exatas Urano-Plutão, e o Saturno-Netuno, o que ele promoveu foi um grande desalento. Você vê isso nitidamente em todos os lugares, não é no Brasil. É verdade. Um grande desânimo com relação a políticos, um grande desânimo com relação às circunstâncias, quer dizer, meio que houve assim uma decepção, né? Uma decepção generalizada. Então, de alguma maneira, essa decepção generalizada, ela pode levar, isso é uma coisa positiva desse ano que a gente pode citar, por exemplo, que é um resultado do trígono Saturno-Urano, que foi a eleição, por exemplo, do Macron na França. Sim. Vamos pegar uma pessoa nova, de meio, que traga uma proposta que não é radicalmente nova, mas que não tem o ranço do político antigo. Do conservador, né? Do conservador demais. Tem um certo risco. Quer dizer, se o cara é novo, não tem uma base tão... Mas a gente tem que tentar. Quer dizer, então eu acho que isso é uma coisa positiva por causa desse desânimo total e completo. E de vários aspectos tensos que nós estamos recebendo há anos, não? Não, você vê, porque todo mundo dizia assim, vai quebrar a quadratura Urano-Plutão, ótimo. Eu falei, primeiro, que ela vai reverberar até 2020. Segundo, vai emendar com a quadratura Saturno-Netuno, que vai ser pior, porque pelo menos a quadratura Urano-Plutão, ela é ativa. Ela é ativa, verdade. Ela promove mudanças boas, não boas, é radical, é extrema, é fanática. Mas agora, é aquilo. E o Saturno-Netuno que desmonta? Desanima, coloca assim, não vale a pena, não vai ter mais jeito, entendeu? Então, isso eu acho que foi uma coisa que realmente foram 2 anos de desalento. Difícil. Você ainda colocou uma outra questão, quadratura Saturno-Netuno. Confiar em líderes autorizados, especialmente os carismáticos, continua arriscado. Organizações sociais independentes são soluções mais confiáveis. São. Não, porque eu digo o seguinte, vamos dar um exemplo, você dizer assim, um líder carismático negativo, Donald Trump. Sim. Confiaram nele. Ele ainda foi eleito sob a quadratura Saturno-Netuno, entendeu? E, de alguma maneira, o que está acontecendo? Está acontecendo um grande desânimo com relação... Uma decepção. Uma decepção. Uma decepção grande. Muito grande. Então, eu digo assim, na verdade, seria melhor confiar em condições, de certa forma, novas, quer dizer, que não trouxessem aquele ranço, porque eu digo, para mim, quem é Trump? É um cara de 71 anos, que de alguma maneira não tinha experiência política nenhuma, mas tem que entrar gente nova. Uma das coisas que eu acho, da característica, eu falo assim, tem que tirar a turma de Plutão em Leão. Essa turma não pode mais ficar com poder no mundo. Tem que jogar a turma do Plutão em Virgem, que seria um caso de Barack Obama, por exemplo. Sim. Né? Macron já tem Plutão em Libra, já não é nem Virgem. Já é verdade, mais novo. Entendeu? Então, tem que tirar esse ranço, efetivamente, de pessoas que são mais, digamos assim, autoritárias. Isso tem que acabar. Celisa, esses anos todos que você estuda astrologia, principalmente astrologia mundial, qual que você acha que foi o período da nossa história mais complexo, mais difícil? Olha, eu digo a você o seguinte, esses últimos anos têm sido verdadeiramente muito difíceis. Porque o mundo que a gente vive hoje não é o mundo que a gente foi criado... Que idealizou para o futuro, né? É outro mundo. Então, eu acho que em termos de pelo menos de novo,
É muito difícil, pelo menos para a minha geração, ou pelo menos 1 ou 2 gerações depois, o mundo atual. E é aquilo que eu falei, tem que se adaptar. Porque mudou, é outra coisa. Então, nesse sentido, eu considero avanço. Sim. É como eu disse, para mim isso significa progresso, porque Urano sempre puxa o progresso. Só que ele não quer saber se ele vai puxar com transtorno, se ele vai puxar quebrando, mas ele puxa, de alguma forma. Então, é uma questão ligada a progresso, mas é um outro mundo. Na verdade, eu digo a você, para mim o mundo mudou a partir do atentado às Torres Gêmeas. É um marco para mim. A história dali passou a ser outra. Entendi. Você acredita que o Brasil ainda é o país conhecido como país do futuro? Olha, eu continuo achando que o Brasil tem um grande potencial. E acho que o Brasil está passando por uma fase muito difícil, que eu acho que você sabe que isso não está nos ciclos. Quer dizer, embora o ciclo Urano-Plutão para o Brasil foi fundamental, porque a gente tem esse ciclo no mapa, a repetição destravou mudanças, mas a gente está com uma coisa de progressão, que é uma mudança nas entranhas. Sim, Sol-Plutão, né? Sol e Marte, conjunção com Plutão. Isso. E se a gente pensar que Plutão e Marte regem o meio do céu do Brasil, é uma grande mudança, mas ainda tem muita coisa para vir à tona. Ainda tem. Nós vamos deixar para um segundo programa, porque tenho mais perguntas para você, tá bem? Tudo bem. Não saia daí, a gente volta já já e semana que vem tem mais Celisa para você também. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 3 de setembro, workshop Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo com Cristina Cairo. No dia 28 de setembro, excursão para o Fenômeno do Algodão. No dia 14 de outubro, Numerologia com Aparecida Liberato. Informações 13 3284 9714. A Casa da Luz promove, no dia 2 de setembro, o workshop Fraternidade Branca com Andréa Willens, terapeuta holística. Informações 13 9853 2165. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove, no dia 4 de setembro, o curso Síndico Profissional Módulo 1. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 19º Simpósio Nacional e 10º Internacional de Astrologia. O tema, Os Homens de Gaia, acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Informações, sinarge.org.br. O Estrelando está terminando e a mensagem final fica por conta da minha entrevistada, Celisa Beranger. Eu gostaria de convidar a todos para o nosso encontro nacional e internacional no Rio de Janeiro, 19º Simpósio Nacional e 10º Internacional de Astrologia, nos dias 10, 11 e 12, no Novo Hotel, na Praia de Botafogo. Todos podem encontrar maiores informações no nosso site www.sinarge.com.br ou sinarge.org.br. Muito obrigado, Celisa, estarei lá. Com certeza. Uma ótima semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.